Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Apóstolo Paulo, o grande missionário. E você, sabe o que o apóstolo Paulo tem em comum com Raquel e Jacó? Durante todo este trimestre eu vou trazer para você algumas questões que você aprendeu errado sobre o apóstolo Paulo. Esta é a lição número 1, a igreja e a época do apóstolo Paulo. E você na adolescência, você pode ser batizado com o Espírito Santo? A mensagem. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos descobrir. A jornada da Igreja de Jesus Cristo teve início no momento certo. Depois de receberem a promessa do batismo no Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de Deus para viver a vida cristã e espalhar as boas novas de Jesus para todo o mundo. Sempre quando você tiver a oportunidade, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim, mesmo você sendo adolescente, sim, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Na minha igreja, por exemplo, havia até crianças batizadas com o Espírito Santo. Então, sim, o batismo com o Espírito Santo é para todas as idades, todas as pessoas podem ser batizadas com o Espírito Santo, crianças, adolescentes, pessoas já avançadas de idade. A promessa do Espírito Santo, ela não tem um grupo específico de idade. Ela não é restrita a um grupo de pessoas. Então, sim, você quando buscar ao Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração. Durante esta aula, ainda vou te passar algumas coisas acerca do apóstolo Paulo. Hora de aprender. Neste trimestre estudaremos a vida do apóstolo Paulo, conforme nos conta o livro de Atos dos Apóstolos, por meio das suas viagens, obra missionária e interação com as pessoas. Veremos como Deus agiu por meio do Espírito Santo, salvando e transformando vidas. O principal papel da igreja é a evangelização. E quando você é batizado com o Espírito Santo, o Senhor vai transformar pessoas através da sua vida. No entanto, não é por você não ser batizado por Espírito Santo, com o Espírito Santo ainda, isso não quer dizer que você não possa fazer a obra do Senhor. Há algum ensinamento equivocado dizendo que somente quem é batizado com o Espírito Santo pode evangelizar. Isso não é verdade. Isto é, as pessoas tendem a pegar Atos dos Apóstolos como uma referência. Mas nós precisamos compreender que quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, ali foi o início da igreja. Então, por ser o início, eles deveriam trazer consigo o batismo com o Espírito Santo para que as pessoas viessem entender e compreender do que era. Hoje nós temos a palavra do Senhor, nós temos ensinamentos da palavra, nós temos a promessa do Senhor e sabemos pela promessa que essa promessa é para nós. Então, independente se somos ou não batizados com o Espírito Santo, nós devemos continuar evangelizando. Veja, por exemplo, no livro de Marcos, capítulo 16, quando o Senhor Jesus nos dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Veja que não tem uma recomendação para ser batizado com o Espírito Santo. Ele apenas deu uma ordem direta. É isso que nós devemos fazer. O Pentecostes e a Igreja de Cristo. Após sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos, dando-lhes instruções de como deveriam continuar a caminhada com Deus. Uma ordem foi a de que eles ficassem em Jerusalém para esperar o cumprimento da promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Uma outra questão sobre isso é que se nós fôssemos levar isso ao pé da letra, todos nós deveríamos ir para Israel, ficar lá em Jerusalém e aguardar a promessa. Viu como não faz sentido? Por que você iria para Israel para receber a promessa? Então ali, mais uma vez eu vou enfatizar que ali foi o início. Então, por ser o início, as pessoas não entendiam as situações cristãs, não tinham conhecimento, então precisavam de ter um exemplo. Então, por isso o Senhor Jesus
disse para que eles ficassem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. É a promessa. Essa promessa está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que o Senhor Jesus vai batizar, né, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. As características da igreja. O mover do Espírito Santo nas pessoas era visto pela transformação na vida delas e pela comunhão que compartilhavam. Lucas, o escritor do livro de Atos, nos conta que esses primeiros crentes seguiam os ensinos dos apóstolos e estavam unidos. A igreja vivia em amor, as pessoas dividiam o que tinham para atender às necessidades básicas do próximo. Não havia falta de alimento porque ele era compartilhado e sempre se reuniam para cultuar a Deus e orar. Então veja que aqui alguns pontos interessantes. Por exemplo, a questão de que eles estavam todos unidos. A Bíblia diz em Salmo 133:1 que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então sim, nós devemos viver uma vida de união uns para com os outros. Veja um outro ponto interessante, é que eles dividiam o que tinham para atender às necessidades dos demais. Eles estavam sempre compartilhando alimento e sempre reuniam para cultuar o Senhor. Nós devemos, independente das circunstâncias, nós devemos continuar reunindo para cultuar a Deus. É claro, você também pode prestar o seu culto solitário ao Senhor, somente você e Ele, também não há nenhum problema nisso. Importante que nós venhamos sempre estar cultuando ao Senhor. O mundo romano na época do Pentecostes. A encarnação de Jesus, a revelação do Espírito Santo e o início da jornada histórica da igreja aconteceram no primeiro século da era cristã. Nesse período, o Império Romano era a potência mundial e seu território abrangia Europa, Ásia Menor, atual Turquia e norte da África. Nesse tempo existia certa estabilidade, pois os romanos não estavam guerreando com outros povos por território e poder. Então temos aqui a dinâmica da questão, mais uma questão geográfica, né, uma questão de estrutura do Império Romano, né, que eles tinham era uma grande potência mundial e tinha um território bem grande. E nessa época já existiam, né, boas estradas, questões de navio, transporte. Então eles poderiam fazer essa questão de levar a palavra e já tinham essa possibilidade de levar a palavra. Hoje, é claro, nós temos outros meios de levar a palavra de uma forma mais direta, mais confortável, mais fácil, mais barato, em alguns casos até quase praticamente de graça, mas naquela época já era algo extraordinário para a época, né? Já existia uma grande estrutura para que o Evangelho do Senhor fosse pregado. Conclusão: o dia de Pentecostes marca o início da igreja. Os seguidores de Jesus receberam o poder do Espírito Santo e souberam aproveitar os recursos disponíveis naquela época para viver em comunhão e anunciar o Evangelho. Hoje a igreja somos nós e precisamos aprender com o exemplo deles a buscar em Deus o batismo no Espírito Santo, a viver em comunhão e a pregar o Evangelho com os recursos que temos disponíveis hoje na região onde moramos. Então, sim, nós devemos a cada dia mais estar propagando o Evangelho de Jesus. E mais uma vez eu vou enfatizar, você mesmo na sua adolescência, você deve buscar o batismo com o Espírito Santo, ter comunhão com o Senhor. Através do Espírito Santo vem também os dons espirituais. E para você que é um aluno nota 10 está aqui comigo, eu falei no início sobre a questão do que o apóstolo Paulo tinha em comum com Jacó e Raquel. Portanto, o apóstolo Paulo era descendente da tribo de Benjamim, que era filho de Jacó com Raquel. Você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 35, versículos do 16 ao 18, né, que ali é o nascimento ali de Benjamim, que na verdade teve um outro nome, né, ele foi mudado. E você confirma que Paulo era desta tribo em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Vamos praticar. Número 1, todas estão corretas. Número 2 é uma resposta pessoal. Número 3, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então esta é
Este é, né, o início do nosso trimestre, terceiro trimestre desse que eu vou trazer algumas questões sobre o apóstolo Paulo. Bom, o apóstolo Paulo foi o maior autor da Bíblia. Escreveu, em números de obra, né, 13 dos 66 livros, e é possível que também tenha escrito aos Hebreus. Paulo foi o último apóstolo, pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele possuía os dois nomes. Você pode ver isso também em Atos capítulo 13, versículo 9. Muitas pessoas ainda acreditam, né, que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo, o que não é verdade, né? Ele possuía os dois nomes. Saulo vem do hebraico Shaul, que significa pedido ou desejado. O primeiro rei de Israel foi Saul e ele foi pedido pelo povo. E Paulo significa pequeno. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, um excelente trimestre para você e para toda a sua família, que seja um trimestre de edificação para as suas vidas e você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!